Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco no painel sobre direito notarial e registral, denominado Aspectos Polêmicos do Direito Notarial e Registral. Hoje temos aqui conosco, com grande orgulho, para a nossa comissão, presido a Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB. Primeiramente, é um grande orgulho tê-los aqui, o doutor João Pedro Lamana Paiva, um grande mestre, o Ricardo Collet, meu professor, o querido André Abelha, um brilhante advogado, orgulho para a nossa classe, de modo que me sinto muito privilegiado em tê-los aqui, em a OAB ter aberto esse espaço para o direito notarial e registral. Nós enxergamos o movimento de desjudicialização como algo que não tem mais freios, né? Nós estamos falando do futuro, vamos falar muito sobre atos eletrônicos, e a minha função aqui é apenas como falamos muito sobre futebol, né? Os meus colegas ali colorados estão felizes da vida, líderes do Brasileirão. Minha função aqui é de volante de contenção, eu roubo a bola e toco para os craques, né? E de modo que nós vamos organizar o nosso painel com a fala dos nossos ilustres convidados. Vamos começar pelo mestre, pelo Lamana Paiva, que vai ter 30 minutos para sua exposição, depois o Ricardo, depois o André, e ainda vai sobrar um tempo para a gente fomentar algumas perguntas aí, que certamente vão chegar aí dos nossos participantes. Gente, uma boa noite. Apenas para não esquecer, né? Dedico esse painel também à ilustre memória do professor Silvio Capanema. Certamente ele estaria nos brindando nesse evento, né? Uma grande perda, mas nós temos aqui homenageá-lo fazendo uma grande noite. Muito obrigado a todos, e começamos com o professor João Pedro Lamana Paiva. A palavra é sua, 30 minutinhos, conforme combinamos, para você fazer uso. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, meu ilustre amigo Rodrigo Ferraz, por essa oportunidade que está nos dando de poder participar mais uma vez de um evento tão brilhante, tão grande, que é esse da OAB, que está sendo promovido. Eu, em teu nome e em nome do André Abelha, essa figura espetacular, que é um dos idealizadores de um dos maiores institutos do nosso Brasil, que é o IBRADIM. O IBRADIM, ele já nasceu com sucesso, porque em pouco tempo ele já é tudo isso que nós imaginamos no Brasil. São milhares de associados e com conteúdo muito grande de trabalhos, né, jurídicos da área notarial e registral, que só enriquece. Então, em nome de vocês, e também aproveito a memória do Silvio Capanema para fazer uma homenagem a todos os advogados, os juristas do nosso país. E em nome do meu querido amigo, colega Ricardo Collet, um notário de escola que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, eu também cumprimento em nome de todos os notários e registradores e demais operadores do direito que estão, neste momento, nos assistindo neste grande evento promovido pela OAB aí de Santa Catarina. Vamos falar sobre aspectos polêmicos sobre o direito notarial e registral. Será que existe, meus amigos Rodrigo, André e Collet, hein? É um aspecto muito importante, muito interessante. E eu preparei 4 temas leves. Pelo menos os 3 primeiros são muito leves. Talvez o 4º é que possa ter um pouquinho mais de dimensão. E eu usarei o meu tempo, né, necessário para não prejudicar os demais. O primeiro deles trata da CND da Receita Federal do Brasil. Essa CND que nós falamos é a para alienação e oneração de bens imóveis, certo? CND. Os emolumentos para o registro de garantias pactuados por cédula de crédito bancária, CDB, e também CCB, e envolvendo o crédito rural. Sabe-se que hoje, pela medida provisória, pela lei que se transformou a 13.986, houve uma modificação muito grande sobre isso. Quais as consequências da derrubada do veto contra o artigo 56 da Lei 13.986?
E também, quais as consequências da medida provisória que ontem venceu o seu prazo e caducou? E aí o quarto, títulos judiciais, ordens abusivas, averbações premonitórias ou acautelatórias, arrestos, sequestros, penhoras e o que mais nos fascina, a indisponibilidade de bens. Este remédio que tem aí, que é muito usado quase que diariamente. Então, no julgamento, o primeiro ito do julgamento da DIN número 394, no Supremo Tribunal Federal, que envolveu apenas uma lei, a Lei 7.711 de 88, repercute não aplicação do artigo 47. O artigo 47 é aquele, o inciso 1, letra B, previsto lá na Lei 8.212. Essa Lei 8.212 ainda é do século passado, mas foi a lei que regulamentou o momento que deve ser apresentada a CND do INSS. E nós também temos, dentro da nossa Lei 6.015, o artigo 289, que estabelece qual a forma que deve ser para qualificar os títulos, que os registradores de imóveis são fiscalizadores dos atos que são levados a registro. Então, os notários e registradores são obrigados a verificarem essa hipótese da CND, do INSS, que fiscalizam os atos que são levados. E é muito importante essa fiscalização, porque é uma segurança não só para o comprador, como também para o Estado. A pessoa pode estar em dívida, mas quando for alienar o imóvel ou onerar, ele vai ter que apresentar esse documento, e esse documento, então, enseja que se coloque em dia os seus débitos. Há um pedido de uniformização quanto ao decidido pelo CNJ, num pedido de providências, tá? Que se pediu para que se regulamentasse essa decisão que teve no Supremo Tribunal Federal. E tem alguns estados que já regulamentaram essa matéria, da não exigência em função da decisão. Mas como nós, registradores imobiliários, não vivemos de jurisprudência na sua totalidade, e sim, principalmente, em ocasião da exigência da lei, e nós trabalhamos com a lei, e a 8.212, esse artigo especificamente 47, o inciso 1, letra B, não foi revogado, então daí o nosso entendimento de que continua sendo exigido, tá, a CND do INSS, ou CND da Receita Federal, com todas as suas leis. Como disse, alguns estados já formalizaram essa expectativa. Então, a CND do INSS, Receita Federal, continua sendo exigida pelos notários e registradores em alguns estados. O segundo ponto, como está a questão dos emolumentos para o registro de garantias pactuadas em cédulas? Sabe-se que houve uma lei em que terminou com os registros das cédulas, porque o decreto 167 e o 413, ambos lá dos anos 60 ainda, estabeleciam para as cédulas rurais e as cédulas de crédito industriais, comerciais e exportação, deveriam ser registradas no registro de imóveis, no livro 3, certo? Esses registros agora não se fazem mais no registro de imóveis, em função da sua revogação, e só se registram as garantias. E essas garantias, elas estão estabelecidas através dos seus emolumentos, e depende de cada estado. Cada estado tem as suas peculiaridades referente aos emolumentos, que são estabelecidas por leis estaduais. Quando a lei, o decreto 167 entrou em vigor, se cobrava 1/4 do salário mínimo por cada registro, tá? da cédula, e mais 1/4 da garantia. Isso terminou, não existe mais hoje esse aspecto, não se tem mais esse tipo de registro. Então, voltou-se para os emolumentos em função da lei estadual. No Rio Grande do Sul, aqui é o preço mais barato que nós temos no Brasil. Não chega a R$100 um registro de uma garantia de cédula rural, ignoratícia, hipotecária, né, desde que tenha garantia.
esse aspecto, será preciso sempre agora verificar a legislação estadual. Havendo previsão dos emolumentos, ali vai se cobrar, conforme eu disse que aqui no Rio Grande do Sul não passa de R$ 100. Agora, houve uma derrubada do veto do artigo 56 da Lei 13.986, que estendia a cobrança pelas leis estaduais. Então, nós vamos ter que agora renovar se realmente nós temos que cumprir aquele lei estadual. Agora, nós estamos cobrando, até o momento desse veto, pelo regimento de Estado. Com o veto desta lei, então, nós podemos agora, é uma pergunta que a gente está resolvendo, estamos estudando, para ver a possibilidade dos oficiais de registro de imóveis a cobrar os emolumentos através da lei federal, ou da lei de registro das garantias, que seria a da lei comum de cada estado. Então, esse é um problema que nós temos que estudar. Analisa-se, inclusive, se é constitucional ou não. É matéria recentíssima destes últimos dias, portanto, vamos ficar atentos, né, para a sua aplicabilidade. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós formamos uma nota dos registradores de imóveis e essa nota teve que ser revogada em função do provimento da Corregedoria, provimento 33. Mas com a derrubada do veto agora, nós podemos voltar com a nossa nota, mas para isso nós vamos fazer uma consulta à nossa Corregedoria para verificar como ficam os emolumentos. Até que outra legislação, como o caso aquele da emenda, um projeto de lei que foi ontem, ele venceu o prazo e caducou, então terá que entrar outro para voltar. E ali fixava em R$ 250 por registro de garantia. Então, o número 4, títulos judiciais, ordens abusivas, averbações premonitórias ou acautelatórias, arresto, sequestro e disponibilidade de bens. Nesta exposição, nós vamos verificar 6 itens que eu acho de suma importância. Primeiro, o aspecto prático ou polêmico. Penhora, arresto e sequestro geram atos de averbação ou registro? Este é o primeiro item que nós colocamos. O 2, aspecto prático. Indisponibilidade. Imóvel indisponível pode ser penhorado por outro processo? É uma outra questão. Aspecto polêmico. A arrematação de imóvel com indisponibilidade ativa por juízo diverso da indisponibilidade. Como se faz? Aspecto prático. Cobrança de emolumentos nas indisponibilidades. Aspecto polêmico. Como agir quando a ordem de indisponibilidade ela é protocolada após o protocolo do título de uma transmissão e antes da prática do ato? Aspecto polêmico. Qual o momento para o acesso da averbação premonitória, propositura ou da admissão da execução? Nós temos 2 momentos, certo? Esses 2 momentos é que nós devemos verificar sobre qual deles é que se faz. Se pode averbar já com o ingresso da ação ou nós temos que esperar o despacho do juiz? Eis a questão. Constata-se da abertura do ordenamento jurídico para os eventos, especialmente os judiciais, né? Que tem reflexo do patrimônio imobiliário pelo fenômeno da publicidade. Sabemos que a finalidade do sistema registral e notarial no Brasil é dar publicidade, não é isso? Tá? Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos. E eu digo, quem usar esse sistema notarial e registral, ele está vacinado contra qualquer litígio, com exceção da epidemia do coronavírus, que ainda nós não temos a vacina, certo? Mas na área registral e notarial, quem usar esse sistema, tenho certeza que não terá problemas. E a realidade é essa. E podemos consultar todos os tribunais do nosso Brasil e vamos ver
Quantos pedidos de anulações de escrituras públicas tramitam? Quantos pedidos de anulações de registros de todas as áreas estão tramitando? Tem? É óbvio que tem, mas são mínimos os que têm. Tal abertura da publicidade registral é outro patamar da relevância do sistema sobre a publicidade. Sobre a publicidade no Brasil, estamos numa constante revolução ou evolução. Por quê? Porque ela faz parte da nossa divulgação, da nossa atividade. No Brasil, o método de alcançar a publicidade é diferente de outros países. Aqui ocorre pela realização de um ato registral, ou no livro 2, ou no livro 3, de registro auxiliar, de garantias, de pactos, etc. e tal, ou no registro de transmissão, aquele antigo, ou de inscrição, ou de um órgão do registro imobiliário, situação da coisa da territorialidade. Ainda sobre a territorialidade no Brasil, a publicidade no Brasil, trata-se de um método similar ao vislumbrado para que a lei alcance efeitos. O artigo 3º da nossa LINDB assim prevê: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece. No aspecto registral, é possível ponderar que ninguém se escusa de respeitar direito registrado alegando que não conhece. Esta é a realidade. Daí ao aspecto da publicidade registral e notarial. Do passado ao presente. Até pouco tempo atrás, o protesto contra a alienação de bens não acessava o registro imóvel, exceção do Rio Grande do Sul. Veja só. A nossa consolidação normativa notarial e registral, que é de 1988, Ricardo, certo? E que todas elas nós participamos, notários e registradores, na sua evolução, já previa no século passado a averbação do protesto contra a alienação de bens. Hoje eu posso dizer que quase a maioria ou todos os estados estão prevendo esse ato. E tem que ser levado à publicidade porque tem que dar conhecimento a terceiros. Esta é a realidade. A penhora era objeto de ato de registro. Está previsto lá no artigo 239 da Lei 6.015. Ah, mas o artigo 239 não foi revogado. Claro que não, e precisa. Dificultava o acesso no álbum imobiliário. E por que, meu caríssimo amigo André Abelha? Porque tinha casos que o imóvel estava transcrito ou inscrito até no Torrens, correto? E aí, para você abrir uma matrícula do imóvel, você tem que ter os princípios da especialidade objetiva e subjetiva. E na transcrição não tinha. Então, você impugnava esse título, e o título não era admitido. E o que é a penhora? É um ato atual. É um ato que entra e sai. Você averba hoje e amanhã ele já pode não existir. Então, hoje, a penhora e o arresto e sequestro geram atos de averbação, previstos no Código de Processo Civil, né? Prevista na grande maioria das consolidações normativas e previstas também nos provimentos do CNJ e das corregedorias. Então, respondendo este questionamento, eu diria vontade do legislador e da lei. Lei posterior que altera especificamente a forma de proceder pondera sobre o 239. E hoje, então, nós temos a averbação da penhora é a mesma coisa que tirar bala de criança, porque o escrivão, o ofício que vem, você simplesmente menciona o nome do devedor, o nome do credor, com as suas características, né? O número da matrícula ou da transcrição, e você imediatamente averba. Então, se ele está transcrito o imóvel, não há necessidade de se abrir uma matrícula. E isso agiliza, e você dá conhecimento total sobre aquele gravame que está lá na matrícula, porque a penhora não impede que você transmita o imóvel. Ele está livre para o negócio. É diferente da indisponibilidade de bens. Antes de passarmos para as indisponibilidades,
né, que enfrentaremos, então, enfrentamos ordens abusivas. O que eu quero dizer assim com ordens abusivas? É dever dos oficiais de registro observar a lei. Nós trabalhamos com a lei, nós trabalhamos com o Código Civil e com toda a legislação brasileira atinente à área notarial e registral. Nós trabalhamos com ela. E com todo o respeito e acatamento devido, é a necessidade dos princípios registrais. Nós trabalhamos. Então, devolver ou consultar um título judicial não é qualquer desmerecimento, pelo contrário, certo? É dever dos oficiais fazer isso. Porém, pode existir provas no processo que são desconhecidas do registrador, mas que servem para fundamentar a legislação, a decisão judicial, que autorizam, né, uma mitigação de princípio, a diminuição, a exemplo do contrato preliminar não registrado. Então, hoje, nós podemos, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o EPROC, e nós temos acesso aos processos. Então, se entra um mandado, se entra uma carta judicial, e nós vamos qualificar, e ela falta um elemento, nós acessamos o EPROC e vamos lá e buscamos esse elemento. Abelha, é mais um ato que não precisa de impugnação, certo? Então, isso abre. Então, neste ponto, após consultar o magistrado, aqueles casos que nós não temos aonde buscar, o que vier a orientação, né, a resposta deve ser atacada pelo oficial. Esse é o instinto em função dos atos. Indisponibilidade de bens. Qual a finalidade da indisponibilidade de bens? Ela tem como objetivo, lá no artigo 247 da Lei 6.015, né, a declaração da forma prevista. E tinha para aqueles casos em que, quando acontecia uma prisão de um traficante, certo? E que ele tinha muitos bens imóveis, como fazer para tornar indisponível daqueles imóveis? Não tinha um remédio jurídico para que o juiz imediatamente tornasse. Então, veio para fazer isso. Também a indisponibilidade veio para aqueles casos que nós somos acostumados hoje a trabalhar, com a lavagem de dinheiro, ou com a lava-jato, ou com aquele outro processo que originou tudo isso anteriormente. Então, que o juiz pegava com dinheiro público imediatamente e mandava indisponibilizar. Mas essa indisponibilidade de hoje, ela está relacionada, retira do titular, do seu titular, um dos atributos do direito de propriedade. A indisponibilidade é morte civil do imóvel e do proprietário, que é uma faculdade de dispor voluntariamente, ele retira o imóvel do mercado negocial. É diferente da penhora, é diferente do arresto, é diferente da notícia de processo, certo? A indisponibilidade retira esse imóvel do processo. Ah, mas não tem que retirar? Sim. Todos aqueles que lidam com safadeza, com roubo do dinheiro da União, do Estado, do município e demais, tem que pagar, está correto. Agora, créditos de ações trabalhistas e etc. e tal, indispor imóveis, e não dispõe dispõe o patrimônio todo do incorporador. É isso que eu trago, essa missão. Nós temos que falar sobre isso e procurar que seja mais simples essa forma de indisponibilidade. Seja pelo valor do imóvel, como é feito quando tinha lá na lei 11.382, que criou o 615-A. Se o advogado pedisse para noticiar o processo de execução, certo? Se ele se excedesse, o que dizia o artigo e continua hoje? Ele podia responder processo. E por que hoje não pode indispor 2 ou 3 imóveis, caso o devedor tenha muitos imóveis? Arrumar uma forma. E, de acordo com o artigo 14, determina a prévia consulta à CENIB antes da prática de qualquer ato notarial ou registral. Veja só, exceto o testamento. Mas se o Ricardo for lavrar qualquer ato notarial, ele é obrigado a consultar a CENIB. E se eu for registrar qualquer ato, eu sou obrigado também a fazer isso aí. Então, minha gente, nessas condições, tá? Como a publicidade, afirmado, a publicidade alcançou outro patamar.
a dada distância, tá, de disponibilidade, acessando a CENIB. Qual é a CENIB? Que é a Central de Indisponibilidade de Bens. Aqui eu tenho um breve levantamento, tá, do meu ofício do registro de imóveis da primeira zona. Vejam só, de 2 de janeiro de 2020 a 31 de julho de 2020. Total de nomes indicados nas ordens de indisponibilidades. Pessoal, 140.359 nomes. E mais 30.860 que são homônimos ou semelhantes, que não têm CPF, entendesse, no registro. E daí o que fazer? Pessoal, eu tenho 4 funcionários que ficam das 9 às 17 horas trabalhando na CENIB. Atos praticados de indisponibilidade no meu ofício. 1.197 imóveis estão fora do comércio. Correto? Atos praticados de cancelamento, 511 no geral. E no total de nomes cancelados, 17.943. E aí, na primeira zona, eu tenho nesse primeiro semestre 122.416 nomes que estão lá esperando qualquer ato que entrar, se for registrado, ele imediatamente vai ser indisponibilizado. Verifique agora, desde a sua criação, de 11 de novembro de 2014 até 31 de julho, 649 mil nomes, 171 mil nomes homônimos ou semelhantes. Então, nós temos mais de 800 mil nomes, 82 mil cancelados. E quantos tem hoje ali esperando em todo o Brasil? 566.490 nomes. A hora que entrar qualquer imóvel... E agora, pasme. Este é o levantamento por tribunal, por justiça. Então, nós temos, no meu caso, 122.416, 100% do primeiro semestre. Justiça do Trabalho, 83.910, 69%. Justiça Comum, 27.334, 22%. E Justiça Federal, 9%. Esta é o sentido da CENIB. Então, aqui vai uma pequena crítica, mas uma crítica construtiva. Nós temos é que construir e não destruir, certo? Porque tudo é motivo de você ter o progresso. Ainda mais agora com essa pandemia, que está passando por uma dificuldade muito grande, certo? E nós temos que buscar de todas as formas. Importante acesso das indisponibilidades ao registro de imóveis? Sim, importantíssimo. Porém, alguns juízes estão generalizando a aplicabilidade da indisponibilidade, permitindo, frente a outras medidas não gravosas, esquecimento do princípio da menoridade, da onerosidade possível do executado, como a penhora, por exemplo, o qual não retira o imóvel do comércio. E mais consistente ainda com a realidade do processo. A indisponibilidade é medida extrema. Então, se no caso que mais comanda, que é a Justiça do Trabalho, que encaminha a indisponibilidade, mas tem um momento razoável, certo? Ontem mesmo, no meu ofício, entrou uma indisponibilidade de uma empresa que teve 3.000 imóveis. 3.000. Eu tenho que consultar 3.000 matrículas para ver o que resta dele para você ver. E qual era o valor da dívida? Porque a gente entrou e consultou, R$60.000. Então, pessoal, é isso que eu falo que nós devemos ter. Vamos construir, vamos fazer um pacto com a justiça para a gente conseguir resolver esse aspecto aí. Aspecto prático, imóvel disponível pode ser penhorado por outro processo? Sim, pode. Pode ser e pode ser averbado, inclusive. Está lá no artigo 16, né, do artigo 16 do provimento, correto? Aspecto polêmico. Arrematação e adjudicação de imóvel com indisponibilidade ativa do juízo diverso e indisponível. Não raras vezes, tá, são apresentados títulos judiciais de transmissão de imóvel que têm indisponibilidade ativa. Qual é que prevalece? A arrematação ou então a indisponibilidade? Para solucionar essa questão, é importante lembrar a previsão contida no parágrafo único do 16. A prevalência
é aquele que o juiz do feito vai ser consultado. Se o juiz da arrematação entender que vale, nós vamos fazer. Se não disser, nós vamos consultar qual que vai permanecer. Talvez, como se trata de um título judicial, você proceda ao registro e permaneça a indisponibilidade ainda ativa. Tá? Aspecto prático, cobrança de emolumentos. Hoje pode ser cobrado, no meu estado podia ser cobrado por ocasião do cancelamento, a corregedoria agora com a nova consolidação normativa atribuiu isso ao PEPO. É pago, mas sim, lá no fim do processo. Tá? Outras questões problemáticas, a prática de atos de ofício, tá? O artigo 714, implica na expedição de certidões? Sim. Se eu for expedir uma certidão de qualquer imóvel na primeira zona, eu tenho que consultar para ver se tem alguma indisponibilidade. Se tiver, eu vou mencionar. Para os notários, Ricardo, me ajuda aqui. Ó. Envolve consulta antes da lavratura de uma ata notarial? O que é uma ata notarial? A ata notarial serve para verificar atos e fatos que estão acontecendo em certo momento. Se alguém quiser lavrar uma ata dessa nossa live aqui, ou nossa conferência, pode lavrar, sem problema nenhum. Agora, o Ricardo precisa consultar a CENIB? Então, pela dicção da norma, sim, mas eu tenho um sim, aqui eu botei em maiúsculo, mas eu faço minúsculo. Entendeu? Em que pese a indisponibilidade, em nada se retira da ata notarial. Será? Então, essa é uma questão. Aspecto polêmico. Como agir quando a ordem de disponibilidade é protocolada após o protocolo? Gente, vários e vários casos desses, quase que semanalmente. Tá? Quantos minutos eu tenho ainda, Rodrigo? Só para eu não roubar de ninguém. Solamana, mais 5 minutos. Boa, porque teve toda aquela introdução ali, né? E eu comecei 15 para as 8, foi isso, né? Tá, obrigado. 5h30 agora. Então, pessoal, o que mais entra nesse aspecto aqui é justamente esses casos. Eu tenho um título protocolado. E aí, quando eu qualifiquei que ele está apto, o meu colaborador, o qualificador, vai lançar o registro. E quando ele lança o registro do André Abelha, surge lá em vermelho, indisponibilidade. E daí? O que o colaborador... Ele segue ou para? Para. Mas o que prevalece? Segundo o artigo 188 do protocolo e 198, prevalece o protocolo. Eu tinha essa imagem desde o início. E depois, numa das minhas palestras, um grande amigo meu, e deve ser de vocês também, um dos maiores conhecedores da área notarial e registral, uma figura que é um exemplo para todos, o do desembargador Ricardo Dipp. Depois que eu terminei a palestra, ele me chamou. Lamana, tu tens toda a razão. Mas eu vou te falar, pensa de novo, porque isso aí é um ato que vai parar no judiciário. E você pode até se complicar no futuro. Consulta o juiz. Não procede o ato. E é essa a razão. Então, hoje, nós não praticamos. Nós consultamos o magistrado e ele que vai determinar se é possível ou não. Averbação premonitória. Mudança de paradigma, 2015, Lei 13.097. Que lei é essa? A lei do princípio da concentração no Brasil. Vamos concentrar tudo que se referir ao imóvel e à pessoa na matrícula. E o Código de Processo Civil, que mais ou menos entraram juntos. Então, o que nós temos aqui? Validação das informações sobre imóveis concentrados num único órgão, redução da simetria da informação, segurança jurídica nas contratações, diminuição do custo e que quem deseja se proteger tem o dever legal e o ônus de registrar. Quem não registra não é dono. O velho chavão de séculos passados. Tá? Quem não noticia não está protegido. Isso representa uma evolução. Cuidados, não se trata de permitir o acesso de tudo o que se referir ao imóvel na matrícula. Não. O registrador tem que ter a cautela de examinar cada caso para ver se ele tem acesso. Aí tem a súmula 375, que veio para confirmar ainda mais a nossa defesa do quê? Do princípio da concentração. Quando diz o reconhecimento da fraude
a execução do registro depende de registro. Hoje é a averbação na matrícula do registro de imóveis, da boa-fé do terceiro adquirente. E aí nós temos as averbações premonitórias. Por que eu uso averbações premonitórias ou cautelatórias? Porque eu acho que tem duas, em função do novo dispositivo do Código de Processo Civil e também do princípio da concentração. A averbação acautelatória, criada originalmente pela 11, que era o artigo 615-A, tá? Houve um grande avanço nessa área aí, certo? Qual era a finalidade? Noticiar a formação de processo de execução antes do princípio da concentração. Hoje, a meu juízo, não é só a execução, é processo de conhecimento também. Você pode usar esse sistema. Ele abriu. Ele não é só para execução, porque o 615-A foi defenestrado. Hoje entraram dois, o 799 e o 828. Então, essas averbações. Então, vamos lá. A nova lei dispõe de 2 momentos distintos da expedição da certidão para averbação no registro imóvel. Do ajuizamento da execução e dos atos de constrição, 799. Então, distribuído o processo, a meu juízo, e pelo que eu tenho disponível, princípio da legalidade, aberto ali, distribuído na distribuição, e eu tendo essa certidão, eu já posso levar no registro de imóveis para dar notícia de que existe um processo tramitando na vara tal, da comarca tal. Agora, o B, da admissão da execução do juízo, é o 828. Corroborando com a fraude à execução. Esse depende, então, o 799 incumbe ao exequente. Número 9, está no próximo slide. Proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução para conhecimento de terceiros. Aí entra até a súmula 275, correto? Esse dispositivo se assemelha aqui no Rio Grande do Sul com a notícia de penhora. Está lá na nossa norma, o 484. Serão averbados ainda na matrícula do registro notícia de penhora. Você averba, ela vale por 30 dias. Não voltou? Ela some. Mas fica lá, tem essa notícia. E aí, o 828, que aí, doutora Abelha, depois, se puder me ajudar também nisso aí, certo? Que eu entendo que agora sim, esse é o segundo. O exequente poderá obter certidão da execução, foi admitida em juízo. Aí sim, depende lá. Daí ele corre nessas consequências aqui dos parágrafos. Então, o juiz deferiu, aí é expedido um ofício ou mandado para o registrador. Tem o prazo de 10 dias para averbar, formalização da penhora depois, o juízo determinar. E olha só que coisa interessante, o item 4, parágrafo. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuados após essa averbação. Então, salvo o melhor juízo, ao intérprete cabe calmar lacunas interpretadas. Para as ações de execução, tá, são 2 momentos trazidos pelo legislador, sendo o primeiro explicitado pelo artigo 54, que valorizou o princípio da concentração, que deve ser lido em conjunto com o 799, o inciso 9º. Tá? Daí vem, mesmo antes da admissão da execução, já se poderá requerer a publicidade da amplo registro de imóveis do registro público. Então, é possível, então, averbarmos essa execução e também é possível averbar depois a admissão da fraude. Como o meu tempo está esgotando, eu encerro por aqui, agradecendo a paciência com todos e depois voltaremos com as discussões e os debates. Muito obrigado. Professor Lamana, não esperava menos do senhor, muito obrigado por essa aula, né? Estamos aqui com o retorno dos participantes, todo mundo adorando. Obrigado pela nobre presença e pela aula que nos proporcionou. Sem delongas, vamos para o professor Ricardo Collet, a palavra é sua, fique à vontade aí por 20 minutos. Um abraço. Meu caro Rodrigo Ferraz, meu colega da Univale, que tive o prazer de conhecer lá na Universidade do Vale do Itajaí, e que
me convidou para estar neste fórum virtual, patrocinado pela OAB de Santa Catarina, na pessoa de quem eu cumprimento todos os advogados e os professores de direito, meu caro André Abelha, presidente do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, a quem eu cumprimento todos os profissionais do direito imobiliário, a quem eu tenho muito apreço, porque há muitos anos dedico a minha vida acadêmica ao direito imobiliário, inclusive na Univale, sou professor na pós-graduação em direito imobiliário. Meu caro Lamana Paiva, meu colega, registrador, da pessoa de quem eu cumprimento todos os tabeliães, registradores e operadores do direito notarial e registral, sobre o qual versa esse conclave. Lamana Paiva também é presidente do conselho da Fundação Enori, nossa querida Fundação Enori, da qual eu sou presidente aqui no Rio Grande do Sul, que patrocina cursos no segmento também do direito imobiliário, do direito notarial, e esse ano, né, Lamana, até no direito da psicologia, na psiquiatria, em função da pandemia, nós promovemos algumas lives para ajudar os nossos colegas a enfrentar esse momento difícil. Então, quero dizer a todos da OAB Santa Catarina que fiquei muito honrado com esse convite de estar aqui para falar sobre um tema que me deixou bastante pensativo, né? A gente fala curioso, a gente fala polêmico, né? Impactos da nova era jurídica na advocacia. Ora, nós estamos em curso de uma nova era jurídica? Se essa nova era jurídica é para a advocacia, ela é para o direito notarial e para o direito registral também. Ou seja, está sendo gestada uma nova vida, uma nova matiz de dizer o direito no Brasil. Vejam, aqueles que estudaram a teoria dos sistemas observaram que os sistemas se abrem e os sistemas se fecham. Ou seja, um sistema de direito, ele fica aberto e ele acaba gerando uma série de normas para que os operadores possam fechar o direito, sob pena dele se tornar algo sem fim, uma rosca daquelas sem fim. Será que o direito está no processo de retorno? Ou seja, será que o direito está se fechando? Eu não sei se vocês quiseram dizer com isso apenas a questão da nova era tecnológica que permeia o direito hoje, mas me parece que essa nova era também tem um viés de concepção, de conceito, de um novo conceito de direito. Bom, se é que nós temos em curso um novo conceito de direito, o direito notarial não iria ficar alheio a essa questão, porque o direito notarial ele faz parte do establishment jurídico do país. Vejam bem, quando o Lamana falava sobre aspectos polêmicos, será que tem aspectos polêmicos? Eu digo, que bom que temos hoje aspectos polêmicos para debater com a comunidade jurídica. Que bom que nós temos essa interlocução com a comunidade jurídica. Porque notários e registradores, até, sei lá, Lamana, 10 anos atrás, 15 anos atrás, muito pouco dialogavam, tinha muito pouca polêmica. Então, eu celebro a polêmica. Eu acho que a polêmica, ela é deveras interessante, né?
E, bem, o que eu trouxe aqui de aspectos polêmicos? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu gostaria de falar sobre 3 aspectos. O e-notariado, o provimento 100 do CNJ, sobre algum tema que o Lamana já abordou, mas que vai culminar com uma atuação também do tabelião, que é a questão da fiscalização das certidões, e não só as certidões CND e etc., mas uma gama de certidões, inclusive a própria indisponibilidade de bens, que eu já te digo, Lamana, pelo artigo 14 do provimento 39, o tabelião e o registrador, que se refere aos dois, só tem que consultar a CENIB quando há transmissão imobiliária, e inclusive excepciona os testamentos, né? Então, nós temos, por exemplo, compras e vendas, qualquer escritura que envolva transmissão imobiliária, procurações, e eu te diria que uma ata notarial, sim, quando é uma ata notarial de uso capião. De uso capião, porque envolve imóvel, né? Ali está bem claro, está bem claro. Pois bem, e também eu gostaria de falar sobre... Que bom, Oi. que bom, me deixou bem mais tranquilo, porque isso aqui eu tinha que buscar alguma coisa diferente, e aí lembrei da ata, obrigado. Sim, lá no 14º tabelionato, as atas de uso capião, a consulta da CENIB, sim. Né? Agora, uma ata para constatação de um vazamento, etc., não tem sentido, aí não, aí porque não envolve imóvel. Pois bem, eu gostaria de iniciar falando sobre a questão da fiscalização. Vejam, existe um notarialista chamado Pondé, que ele diz o seguinte: o notariado segue ao Estado a que serve. Então, se eu sou... O Lamana falou sobre isso aí. Se eu sou um tabelião na Rússia, se eu sou um tabelião norte-americano, tem tabelião norte-americano? Sim, tem, Notary Public. Tem, só que lá o sistema não privilegia a fé pública, ok? Mas tem. Então conforme o Estado que eu estou servindo, porque o tabelião serve o Estado, tá? Conforme a matiz desse Estado, eu vou ter a minha linha de atuação. Então, vejam bem, se eu sou um Estado, se eu sou um tabelião do Estado Democrático de Direito, em que tudo é regulamentado, tem regulamento para tudo, Lamana falou um monte de regulamento aí agora. Qual é o meu proceder como tabelião? Eu vou ser regulamentado. Eu vou exigir a certidão A, a certidão B, a certidão C, a certidão D. Tá? Inclusive, na nossa lei, na 8.935, lá no artigo 7º, no artigo 6º, diz assim, compete ao tabelião intervir nos negócios. Ora, intervir é uma palavra forte, é uma palavra exatamente que significa essa intervenção do Estado nas relações privadas através do tabelião. O Estado diz para o tabelião: meu querido, tu cuida que o Lamana vai vender um imóvel ali, tu vê se ele não tem dívidas trabalhistas, se ele etc., se ele não está devendo para a Receita Federal, para a Fazenda, etc., etc., etc. Então, o tabelião brasileiro recente, da história recente, ele se tornou interventor, como o Estado é interventor. É ou não é mais? Bom, aí o ano passado foi para o Congresso Nacional uma medida provisória, 881, tá? Que acabou se tornando a Lei 13.874, a tal da medida provisória da liberdade econômica. E aquela medida provisória, ela não mandou dizer, ela disse que
por ela, o Brasil iria se tornar um país liberal. E o que é um país liberal? No plano contratual, por exemplo, é o laissez-faire, é o deixa acontecer, é o deixa o mercado se regular. Bom, mas pera um pouquinho. Então, agora, a partir de agora, o mercado é que vai ditar as regras e a regulamentação vai ser extinta, vai ser retirada do nosso ordenamento jurídico. Um exemplo disso, Lamana já falou também, é o princípio da concentração. Em 2015, tiraram da obrigação do tabelião de exigir que a pessoa apresentasse a certidão forense, as negativas chamadas de feitos ajuizados, que estavam lá na Lei 7.433. Não precisa mais essas. Por que não precisa mais essas? Por quê? Porque o que o Lamana falou aí é o que vale hoje, ou seja, se você não levou até o registro de imóveis e não averbou o seu crédito, não averbou, não registrou o seu crédito, o seu direito, não levou até o registro do imóvel, você não pode depois opor isso aí contra o terceiro adquirente de boa-fé. Ou seja, já está dando uma sinalização de que o nosso Estado está mudando a sua maneira de encarar a questão da intervenção. Tá? Daí nós passamos a ter uma não intervenção. Bom, se o Estado vai tomar essa postura, se o Estado há de tomar essa postura, nada mais consentâneo do que ele, nesse procedimento aí que tu falavas, Lamana, nesse procedimento que está lá no CNJ, dizer assim, não é mais exigida a CND do INSS, aquela da portaria conjunta 1751, ou da lei 8.821, e dizer o seguinte, olha, isso aí não interessa mais, isso é um problema do procurador da República, do procurador do Estado, ou do procurador do município, averbar o crédito do ente público na matrícula dos imóveis do devedor. Se ele não fizer isso, lançou, perdeu a vez, perdeu o direito. Ou seja, esse é um modelo liberal, este é um modelo de Estado liberal. Então, eu deixo aqui nesse quesito, a debate, tá, essa questão da mudança de paradigma que há de haver nas estruturas jurídicas brasileiras no que tange à intervenção do Estado, através do registrador ou através do tabelião, nos negócios dos particulares, principalmente nos negócios imobiliários que nós estamos falando aqui. O meu segundo tema é o e-notariado. Eu sei que o André Abelha vai falar sobre esse tema também, tá? Mas eu gostaria de dizer para vocês que eu, como tabelião de notas, 14º tabelionato de notas de Porto Alegre, eu já vinha produzindo atos notariais eletrônicos desde 2018. Em julho de 2018, dia 7 de julho de 2018, eu fiz a primeira procuração totalmente digital. Eu apenas imprimia ela para colocar no livro de notas, porque a corregedoria aqui do Rio Grande do Sul assim exigia no provimento 10. Provimento 10 de 2018. Então, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul a cartório digital que já estava operando no âmbito digital. No dia 26 de maio, dia 26 de maio, vigorou o provimento 100 do CNJ. O que é o provimento 100? O provimento 100, ele institui, número 1, o certificado digital notarial. Tá? Ele institui um portal que se chama e-notariado. E ele criou um certificado digital, a exemplo da ICP, a exemplo, tem a mesma estrutura de chaves públicas, tá?
que é da ICP Brasil, que é da ITI, que vocês advogados têm, que nós temos, que é o ECPF. Qual é a raiz do e-notariado? É a mesma raiz. O cara que fez o ECPF é o mesmo cara que fez o e-notariado, que se chama Renato Martini. Renato Martini, que foi presidente da ITI por 14 anos e que desenvolveu todo o sistema de chaves públicas brasileiro. Bom, como é que funciona isso? Você vai até um tabelionato, tá? E faz o seu certificado digital do notariado, ele é colocado dentro do seu celular, ele é colocado dentro do seu celular, e você pode sair assinando documentos. Tá? Assina documentos com validade jurídica. Aí é que está. Então, mas como é que eu faço? Quando eu quero um ato notarial digitalizado, eu quero assinar, bom, ou você assina com o seu ECPF, ou você assina com o certificado do e-notariado. Para isso, tem que ir uma primeira vez num tabelionato para validar o certificado a primeira vez. Só a primeira vez. Depois, faz uma videoconferência e assina da onde você estiver. Escrituras, procurações, testamentos, atas notariais, quaisquer atos de competência do tabelião de notas. Tá? Bom, o provimento 100, ele trouxe também uma necessidade que é uma necessidade de organizar a questão. Tá? Por que ele foi centralizado em uma única plataforma? Tá? Porque nós precisamos ter um ambiente centralizado para emissão de certidões, para buscas, para que vocês possam ter informações sobre os atos notariais eletrônicos que foram lavrados. Então fizeram, o CNB, Colégio Notarial do Brasil, ele fez uma só plataforma e todos os tabeliães do país, 8.500 pontos de validação, tá? Farão parte desse enorme blockchain, ou, como nós vamos chamar, Notar Chain. Por quê? Porque vai haver trânsito de documentos também nesse ambiente. Esse ambiente é muito importante para aquela questão. Precisa mandar uma procuração lá para o 14º, precisa mandar uma procuração lá para o Lamana, na primeira zona. A gente conversava, né, Lamana, sobre isso aqui no Rio Grande do Sul, sobre a aceitação desses documentos já pelo registrador de imóveis, né? E eu quero dar um dado. Eu recebi hoje um dado lá do e-notariado. Nós já temos 1.500 pontos de atendimento, tá, do e-notariado, 1.500 tabelionatos já cadastrados em 3 meses. Em 3 meses, nós já cadastramos 1/5 da população de tabelionatos. E já fizemos 20.000 atos notariais digitalizados. Tá? Mas eu dizia que também houve a necessidade do CNJ de regulamentar algumas coisas, como, por exemplo, a territorialidade. O que o CNJ disse? Olha, a territorialidade, qual é o tabelião competente para lavrar o ato digital? Primeiro, por que é diferente do ato físico? Do ato físico, nós temos o artigo 9º da Lei 8.935, que diz, é livre as partes à escolha do tabelião. Por uma questão de organização, o CNJ houve por bem, então, territorializar isso. Então, no domicílio do comprador ou no domicílio do imóvel, dentro do Estado. Dentro do Estado. Tá? Essa é o artigo 19 do provimento 100, que regula isso aí. Bom, depois podemos até, o Abelha vai falar também sobre isso, mas eu reputo o seguinte, as pessoas falam hoje em disrupção.
Disrupção. O que é disrupção? É quando entra alguma coisa no lugar do teu trabalho e tu fica sem trabalho. Tá? Nós, tabeliães, produzimos uma disrupção e vamos ficar dentro do sistema. Ou seja, nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer, digitalizar os processos. Tá? Agora, nós vamos expandir isso para os 8.500 pontos de atendimento. A nossa próxima meta é que o establishment, o Estado brasileiro, aceite o nosso certificado digital. Aí você vai poder, com o certificado digital do e-notariado, entrar na Receita Federal. Tá? Isso, para os técnicos, é uma coisa muito simples. Finalizando, então, eu vou falar sobre a questão da desjudicialização. No começo, o Ferraz falou sobre o caminho sem volta que é a desjudicialização. Tá? Nós, tabeliães, eu tinha dados de 2018 ainda, tá? Nós temos, por exemplo, 4 milhões de apostilamentos. Nós temos... Apostilamento era um negócio que levava meses no consulado. Hoje, você vai no meu tabelionato, lá você faz no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Tá? Então, os inventários, nós estamos com uma produção... eu não sei porquê, Lamano, mas essa pandemia aumentou significativamente o número de inventários, tá, extrajudiciais. Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, a Corregedoria autorizou que se faça o inventário extrajudicial, mesmo havendo testamento. Tá? Só a Corregedoria exigiu que tenha autorização do juiz do registro do testamento. Eu acho que daqui um pouco, ali adiante, na próxima reforma processual, a gente vai tirar a obrigatoriedade de registro do testamento. Me parece que teria sentido para um testamento cerrado. Tá? Agora, para o testamento público, me parece que não haveria necessidade. Mas, enfim, é um caminho sem volta, é um caminho que anda a passos largos. Os capião, nós temos feito atas notariais. As atas notariais para uso capião, a gente, é óbvio, para vocês advogados, às vezes, eu ouvi dos meus alunos aí na Univale, algum queixume e tal, mas é que é preciso entender que a gente está ainda aprendendo esse novo ofício. Né? Quando nós recebemos lá em 2007 os inventários, aí eu disse assim, agora eu vou ter que estudar o Código de Processo, porque tem muita coisa do Código de Processo aqui, que, por exemplo, inventários cumulados, era um negócio que eu nem imaginava que existia. O que é isso? Inventário cumulado. Aí fui lá estudar, inventário cumulado, quando os bens e os herdeiros são os mesmos. Agora, no Código de 2015, não existe mais essa necessidade. Tá? Pode cumular os inventários. Então, a gente... aí o Lamana também pode falar mais depois, os capião extrajudicial, a gente ainda tem 2 anos, né, Lamana? 2 anos, a gente ainda, sabe, a gente ainda tá aprendendo, mas espera um pouquinho que daqui a pouco, quando a gente pegar o jeito, o negócio vai andar bem, tá? Em alguns lugares, até, imagino que lá na primeira zona, já deve estar andando e tal, e era isso. Então, eu iniciei falando em polêmica, eu digo o seguinte, que bom que nós, notários registradores, hoje, possamos estar com as polêmicas boas, com as boas polêmicas, com as polêmicas saudáveis. E isso só vai fazer com que nós, cada vez mais, engrandeçamos a relação dos notários e registradores com
os advogados, com a classe dos advogados. Nós estamos sempre à disposição para uma agenda positiva e para uma polêmica positiva. Agradeço mais uma vez por terem me oportunizado esse momento ímpar desse conclave de grande expressão para toda a classe jurídica do Brasil. Muito obrigado a todos. Muito bem, Ricardo. Excelente explanação. Estou muito feliz com a explanação tua, do João Pedro, e tenho certeza que agora a do André é para fechar com chave de ouro. André, a palavra é tua, 20 minutos aí, faça bom uso dela. Vamos adiante. Obrigado, Rodrigo. Eu queria começar fazendo uma reclamação, porque você me deixou espremido entre gigantes, né? Eu tenho aqui o Lamana Paiva, tenho o Ricardo falando antes de mim, então realmente é um desafio, porque os dois deram um verdadeiro show. Eu fiquei com vontade de ficar discutindo com os dois aqui o resto da noite, né? Infelizmente, a gente só tem aí até 8 horas da noite para fechar o nosso painel, porque realmente a quantidade de questões que vocês levantaram é muito rica, né? A polêmica é muito grande e a gente tem realmente muita coisa a evoluir nesses pontos todos que vocês tocaram. Bom, então, o que eu gostaria? Considerando que a gente tem aí na nossa plateia, né, gente que é especializada em direito imobiliário, que lida diariamente com notário registral, mas que a gente também tem, né, uma parcela dos nossos ouvintes que não lidam, não tem tanta intimidade com isso. Eu resolvi adotar assim, uma linguagem que seja ao mesmo tempo acessível para quem não tem a prática cotidiana, mas que não seja também superficial para quem está no dia a dia. Para isso eu resolvi me valer de uma apresentação, cuja tela eu vou compartilhar com vocês. Pronto. Estão vendo aí? Maravilha. Então, vamos lá. Então, o que eu queria falar com vocês aqui nesses 15 minutinhos? Eu queria fazer um breve histórico, né, de tudo que vem acontecendo até nós chegarmos ao provimento 100, né, sobre o qual o Ricardo muito bem falou, de forma extremamente didática. E eu queria voltar a 1996, porque parece uma eternidade desde que a internet, né, ficou disponível de acesso ao grande público. A internet ela foi criada muito antes, ainda na década de 60, mas somente, né, por volta de 1996 é que nós aqui, os mortais, tivemos acesso a essa tecnologia. Embora, acho que o Lamana Paiva e o Ricardo vão se lembrar, né, a gente tinha aquela discagem, né, para conseguir se conectar, não era uma coisa automática, né, então tinha que fazer isso via telefone, né, a linha analógica, então ficava esperando, dava aquele chiadinho. Quando a gente finalmente conseguia se conectar, era quase assim uma emoção, né, de tão demorado e às vezes difícil era. Mas vejam, isso foi em 96, 2 anos depois, a ARISP, a Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo, ela já começou a disponibilizar, já naquela época, em 1998, o serviço integrado para pedido de certidões na cidade de São Paulo. Então, vejam, né, como os cartórios, eles realmente caminham com o tempo. Aliás, eu queria falar isso aqui na frente do Lamana e do Ricardo. Eu acho que uma das grandes injustiças com a imagem que, por vezes, se tem, né, dos cartórios é atrelá-los à burocracia. Porque se tem uma coisa que os cartórios não são, burocráticos. Os cartórios, eles se mostram, né? Nós que advogamos aqui na área imobiliária, enfim, estamos no dia a dia aí com 1000 negócios, a gente vê como os cartórios, eles são absolutamente fundamental, não só para a segurança jurídica, como também para a agilidade dos negócios, nos ajudando não só com fé pública, com obtenção de certidões, enfim, com discussão de minutas, os notários registradores, né? Como regra, são extremamente bem preparados, participam ativamente da elaboração, inclusive, né, de normas, enfim. Então, realmente, eu sou aqui um fã declarado de vocês. Então, a gente sai de 98 e vamos caminhando já para 2009, então a gente tem aí um lapso aí de
de aproximadamente 10 anos, e surge a Lei 11.977. Essa lei, né, ela tinha como foco principal o programa Minha Casa, Minha Vida. Só que, se a gente fosse ver lá no meio dela, a gente achar o artigo 37, e foi ali que a gente viu a primeira previsão legal efetiva do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos, né? Que é essa sigla, o SREI, o SREI. Então, está lá no artigo 37. O artigo 38, dessa mesma lei que vem logo depois, diz que os documentos eletrônicos que forem apresentados aos serviços de registros públicos ou por eles pedidos deveriam atender aos requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. É a famosa ICP Brasil, que o Ricardo mencionou ela aqui agora, né? Enfim, essa chave que dá legitimação, e a ICP Brasil, ela não surgiu com a 11.977, ela já estava prevista numa medida provisória, a MP 2200-2 de 2001. Foi essa, né? Essa é a fonte normativa da chave ICP Brasil. E o parágrafo único do artigo 38, né, ele é que previu que os serviços de registros públicos disponibilizariam serviços de recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões eletrônicas. Pois bem, 11.977. A gente dá um pulo no tempo e vai, então, para 2015. E aí surge, em 2015, o provimento 47 do Conselho Nacional de Justiça. E aí eu faço aqui um parágrafo, né, para explicar por que um provimento do CNJ e não uma lei, né? É que a emenda constitucional 45 de 2004 inseriu na Constituição o artigo 103b, né? E foi ali a previsão, então, do Conselho Nacional de Justiça. Ali nascia o CNJ. E o artigo 5º dessa emenda constitucional, no seu parágrafo 2º, disse que até que entrasse em vigor o Estatuto da Magistratura, e ainda não entrou, o CNJ, mediante resolução, definiria as atribuições do ministro corregedor. Isso efetivamente aconteceu em 2009, quando o CNJ aprovou o seu regimento interno. Lá no artigo 8º, inciso 10, é que consta a previsão de competência do Corregedor Nacional de Justiça para expedir provimentos destinados ao aperfeiçoamento dos serviços notariais e de registro. Pois bem, então fecho o parágrafo para dizer que nesse provimento 47, né, no artigo 3º, ali se previu o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações, e também que seriam criadas até 27 centrais nas unidades federativas, nos estados e no Distrito Federal, no máximo uma por cada UF, né? Então, os cartórios estariam ali, essas centrais estariam ali previstas e seriam criadas pelos próprios registradores, diz esse provimento 47, e reguladas por ato de cada corregedoria daquela unidade federativa. E mais, onde não fosse possível criar uma central eletrônica, né, ou não fosse conveniente, então poderia ser utilizada a central de um outro estado ou a central do Distrito Federal. E mais, que essas centrais, elas deveriam se coordenar para universalizar o acesso ao tráfego eletrônico em todo o país, para que esses usuários pudessem, então, acessar, né, o sistema de registro eletrônico de imóveis. Então, vejam, a gente tinha já a internet, a gente tinha a experiência da Arisp, a gente tinha a Lei 11.977 e a ICP Brasil, baseada na MP 2200-2. A gente tinha o provimento 47 do CNJ. Então, a gente tinha tecnologia e a gente tinha o marco normativo necessário para que, né, o Instituto dos Registradores de Imóveis do Brasil, IRIB, a ANOREG e entidades do Distrito Federal e de 10 estados se reunissem em 2016, né, e criassem a Coordenação Nacional
das centrais de serviços eletrônicos compartilhados de registro de imóveis. E vejam a minha situação nesse painel, vejam o peso desse painel. Olha quem assinou, quem estava liderando o IRIB nesse dia, né? Nosso querido Lamana Paiva. Então, realmente, o homem faz história aqui no Brasil. E daí surgiu, né, essa plataforma tão importante, que é a registradores.br.org.br. E aí, nessa plataforma, você vai encontrar vários serviços que são disponibilizados pelas centrais eletrônicas. Né? A gente pode dividir em 3 grupos de serviços. O primeiro grupo são aqueles serviços enquadrados na Lei 11.977, que a gente acabou de ver. Então, é o e-protocolo, que vai permitir a remessa, né, aos registros eletrônicos dos arquivos que você precisa, fornecimento de certidão online, a matrícula online e a pesquisa de bens, que viabiliza a pesquisa na base de dados de todos os cartórios de registro de imóveis interligados a essa plataforma. Nós temos um segundo grupo, que são os serviços gratuitos disponibilizados aos poderes públicos. Né? E aí nós temos o ofício eletrônico, né, para o envio de ofício, então você não precisa do papel. Nós temos a penhora online e nós temos a tão adorada pelo Lamana Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. E o terceiro grupo é o que a gente chama de serviços corporativos. E aí nós temos, né, o serviço eletrônico de intimações e consolidação de propriedade fiduciária, então você pode usar esse serviço para obter, né, esses atos. Um repositório confiável de documento eletrônico, onde você... É quase como se fosse uma espécie de nuvem oficial, onde você pode, por exemplo, deixar lá um estatuto ou uma ata, e aquele documento ele vai poder ser acessado pelos cartórios, né, para averiguação, para o cumprimento de, enfim, de determinada exigência ou para o atendimento, né, de determinado requisito. A gente tem um monitor registral que acompanha mudanças, por exemplo, na matrícula dos imóveis, o acompanhamento registral, que permite, né, o acompanhamento gratuito do procedimento de registro do título apresentado, e a gente tem, finalmente, a pesquisa prévia, que traz um relatório das matrículas associadas a uma pessoa. Então, isso é o que você encontra na plataforma, né? A gente já tem esses estados pintados em verde, são os estados que já possuem suas centrais, e, pasme-se, desde 2005, né, já foram realizados nada mais, nada menos do que 1 bilhão de atos. Estamos falando de 1 milhão de 50, são mais de 1 bilhão de atos realizados por meio das centrais eletrônicas. Isso em 2016. Chega o ano seguinte, entra em vigor a Lei 13.465 de 2017, que basicamente se propôs a tratar de regularização fundiária rural, no título 1, e de regularização fundiária urbana, a REURB, no seu título 2. Só que esse título 2, na verdade, não cuidou só de REURB, tratou de um monte de coisa, trouxe o direito real de laje, o condomínio de lotes, condomínio urbano simples, alterou regras de alienação fiduciária de bens imóveis, de uso capião extrajudicial, loteamento de acesso controlado, e lá nas disposições finais e transitórias, ela previu a figura do ONR, o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos. E nesse mesmo artigo 76, lá no parágrafo 6º, foi trazida a previsão das centrais eletrônicas, né, com a previsão de serviços eletrônicos gratuitos para o Poder Judiciário, para o Poder Executivo Federal, para o Ministério Público, para entes públicos previstos nos regimentos de custas e emolumentos dos Estados e do Distrito Federal, para órgãos encarregados de investigações criminais, tais como, por exemplo, a Polícia Federal, fiscalização tributária e recuperação de ativos. A gente chega, então, em 2019, e o CNJ edita o provimento, um provimento importante, o provimento 88, que cuidou, né, de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, né, e como os oficiais deveriam reagir sempre que estivessem diante de um ato suspeito. E nesse mesmo ano surgiu o provimento 89, que cuida justamente do sistema eletrônico
de registro de imóveis. E aí, esse provimento, né, vamos dizer, indo além do que havia ido a Lei 13.465, ele diz que cabe ao ONR implementar o registro imobiliário eletrônico, os serviços eletrônicos aos usuários, os repositórios registrais e o intercâmbio de documentos eletrônicos e informações com o Judiciário e o Executivo. E caberia também à ONR coordenar quem? A SAEC, as centrais eletrônicas e os oficiais de registro de imóveis. Reparem que a SAEC está prevista no artigo 16, parágrafo único, né? E é uma plataforma eletrônica centralizada que recepciona as solicitações de serviços apresentadas pelos usuários remotos e as distribui entre as serventias competentes. Então, reparem que a SAEC ela está ao lado das centrais eletrônicas. O ONR ele já é uma realidade. O seu estatuto ele foi aprovado numa assembleia virtual, né? Isso foi no dia 16 de abril. Então, você tinha registradores de todo o Brasil participando dessa assembleia e também parte deles numa sala em conexão com os demais. Então, esse estatuto já foi aprovado, o ONR já é uma realidade. Outra novidade interessante que esse provimento trouxe foi o Código Nacional de Matrícula. Então, hoje, cada cartório tem a sua numeração, do zero ao infinito. Com esse CNM, vai acontecer algo parecido com o que aconteceu nos processos judiciais. Então, agora a gente tem aqui, na matrícula, ela terá uma sequência com 20 algarismos, dividida em 4 partes. A primeira, ela vai trazer o Código Nacional da Serventia, então, por ela, você identifica o cartório. Segunda parte diz respeito ao livro 2, né, porque as matrículas elas estarão sempre ali no livro 2. A terceira parte é o número de ordem da matrícula, né, então a ordem ali naquele cartório, e o dígito verificador é mais ou menos como a gente vê no CPF, no CNPJ, enfim, ele é gerado por um algoritmo. Isso em 2019. E aí, já chegando em 2020, o ano que a gente se encontra, o que aconteceu, né, lá no CNJ? Houve um pedido de providências originado em Minas Gerais, né, e isso gerou uma liminar que veio depois a ser objeto de uma decisão plenária do CNJ, onde foi decidido o quê? Que não caberia a nenhuma central efetuar cobranças dos usuários pela prestação dos serviços, aqueles que a gente acabou de verificar, e que emolumentos e taxas cartorárias pressuporiam a prévia existência de lei estadual ou distrital. Essa decisão não foi unânime, foi por maioria, e no dia seguinte o CNJ já editou o provimento 107, que diz que essas entidades, né, elas poderiam custear tais despesas em nome de seus associados e que esses custos deveriam ser ressarcidos pelos delegatários, pelos interinos e por interventores. E esse mesmo provimento 107 já disse que as corregedorias locais deveriam inserir as centrais no seu calendário de correções e inspeções. E quais são, basicamente, os argumentos da central? Primeiro, que esse provimento ele contraria o entendimento pacificado do próprio CNJ, que sempre admitiu a cobrança de tais serviços interoperacionais. Em segundo lugar, que é preciso criar uma alternativa para esse custeio por 2 razões. Primeiro, os registradores eles só estão obrigados a ter plataformas individuais nas suas serventias para se integrarem ao sistema, mas não tem que custear esses serviços interoperacionais das centrais. E outra razão é que as associações privadas não podem ratear o custeio entre quem não é associado. E, de forma subsidiária, né, dizem centrais, se o provimento CNJ for mantido, ele não pode abarcar os serviços corporativos, que são facultativos, e são ofertados para tornar o acesso à informação ainda mais eficiente. Então, é como se esses serviços enquadrados, né, não pudessem ser cobrados, né, só os serviços efetivamente destinados à realização do ato. Os gratuitos já são gratuitos e esses corporativos, né, por serem justamente facultativos,
eles continuariam sendo normalmente cobrados. Bom, ainda em 2020, né, o que aconteceu? Por força já da pandemia, o CNJ editou os provimentos 91, 94 e 95, que foram depois prorrogados pelos provimentos 96 e 99, que se destinavam justamente a regular o funcionamento das notas e registros durante a pandemia e de outras regras. E, finalmente, né, ele editou também o provimento 100, que trata dos atos notariais eletrônicos. Então, o Ricardo já explicou muito bem, né, a que se destina isso. A plataforma e-notariado está funcionando maravilhosamente bem. Aliás, eu queria dizer, Ricardo, que eu ouvi o juiz Jorzenildo, né, que ele é assessor lá do CNJ, do ministro Humberto Martins. Ele estava falando num podcast, inclusive, do Ibradinha, acho que foi o episódio número 2, que ele disse, né, até para minha surpresa, que o cadastro no e-notariado, apesar, né, que a interpretação que estava sendo feita é que o cadastro no e-notariado não requereria presença física, que ela também poderia ser feita de modo virtual. Então, esse é um ponto que, inclusive, está sendo discutido, embora me pareça, isso é uma opinião pessoal minha, que nesse caso, né, a presença física é o que, pelo menos, decorre da minha interpretação desse dispositivo. Enfim, amigos, eu queria dar realmente aqui um overview, né, uma ideia mais genérica, né, da nossa caminhada até aqui, e dizer que é um prazer estar com vocês, e devolvo a palavra ao presidente da mesa, já para ele encaminhar para o encerramento. Bola contigo. Bom, André, obrigado mais uma vez, excelente explanação. Eu sou fã dos seus PowerPoints também. Um dia eu quero produzir algo assim muito legal. Infelizmente, nós não vamos poder realizar os queridos debates, nem as nossas conclusões de forma mais demorada. Nós temos aqui 2 perguntas que depois eu vou encaminhar no nosso grupo de WhatsApp, apenas para uma resposta aos colegas, ao doutor Everton Balcinelli, que é amigo lá na Comissão de Notarial e Registral, e o doutor Marcos Vinícius, nosso querido presidente da ESA. Eles mandaram 2 perguntas aqui, nós vamos responder. Eu faço questão de encaminhá-los. Eu faço meu encerramento aqui, vou dar mais 1 minuto para cada um de vocês fazerem os agradecimentos finais. Deixo aqui o meu forte abraço para que todos se cuidem. Vocês produziram um excelente, grandioso painel. Espero que no próximo ano nós possamos estar reunidos de forma presencial, se assim nos for permitido. Um grande abraço a todos. Professor Lamana Paiva, 1 minuto. Na sequência, o Ricardo, o André, para a gente encerrar as palavras do André. Bem, meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer ao Rodrigo pela oportunidade que está nos proporcionando de poder falarmos sobre esse tema tão importante que fascina todos nós que gostamos, que é o direito notarial e registral. E eu gostaria de cumprimentar inicialmente meu colega Ricardo Collet, que é uma pessoa muito bem preparada, que está sempre atuante, além de comandar a Fundação Enori. Ele tem colaborado muito com o Fórum dos Presidentes e com a sua atividade, e que muito nos orgulha aqui no Rio Grande do Sul. E ele deixou algumas questões, né, para que a gente pudesse falar, mas é impossível. E eu só vou dizer o seguinte: a liberdade que você falou, meu amigo Ricardo, será que o Brasil está preparado para ter tão liberal assim de dispensar qualquer tipo de documento? Eu prefiro ainda continuar dando tranquilidade ao adquirente de boa-fé, que é o nosso produto final. E o meu querido amigo Abelha, essa pessoa extraordinária que eu tive o prazer e a satisfação de conhecê-lo no ano passado ainda, mas já conhecia através dos escritos e tudo mais. E também, Rodrigo, me fascina muito, certo? O PowerPoint, mas não só pela beleza, mas pelo conteúdo que ele trouxe para nós hoje. É uma história riquíssima. Eu já te fiz um pedido aqui pelo WhatsApp, meu amigo Abelha, tá? E olha, quero te cumprimentar por esse excelente trabalho, essa história que você traz. E realmente, em 2015, 2016, nós tentamos, Abelha, através da coordenação nacional, tá, já ter desde lá
essa central funcionando, mas depois fomos impedidos. Mas hoje eu sei que está em boas mãos e vamos dar continuidade. Obrigado, amigos, por tudo. Estamos sempre a dispor. As minhas palavras também são de agradecimento por esse momento ímpar, muito, muito enriquecedor na minha vida. E eu digo para o Lamano o seguinte: bom, talvez mudando o ministro da Economia possa mudar, se mudar o ministro da Economia, mas ele estudou em Chicago, não fui eu que estudei em Chicago. E os caras de Chicago são, além de aqueles gangsters e tal lá, eles são liberais. Então, eu também acho, eu não sei se o Brasil está pronto para o liberalismo, mas, enfim, é o que se acena. Rodrigo, Abelha, cara, muito obrigado aí por a gente ter podido trocar essa ideia aí, e com certeza a gente vai se encontrar de novo aí na sequência, e quem sabe daí o ano que vem a gente possa sair para jantar depois, né? Um grande abraço a todos. Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um desafio estar aqui com esses dois, mas ao mesmo tempo uma grande alegria, porque admiro muito os dois. Dizer também dizer para o pessoal que o Ibradim está produzindo uma coletânea em homenagem ao professor Silvio Capanema, e o Lamana Paiva colaborou com um artigo belíssimo sobre a caução imobiliária em locação. Então, eu aconselho, deve sair em outubro, até o fim de outubro a gente deve estar aí com a coletânea na rua, vai realmente ficar muito legal, uma grande homenagem ao nosso querido Capanema, e desejo a todos os participantes um ótimo fim de jornada aí desse evento maravilhoso do mês da advocacia, que é a OAB Santa Catarina e a ESA, que é muito bem dirigida pelo grande Marcos Vinícius Borges, está fazendo. Realmente, os advogados de Santa Catarina são os privilegiados. Parabéns a vocês pela organização do evento e fico sempre à disposição. Obrigado, gente. Boa noite a todos aí. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.